tarde. Alexandre Kwangansito é um cidadão de Cabinda, ativista de direitos humanos desde 2009. Sou professor de empreendedorismo, estudante de Direito na Faculdade 11 de Novembro. Faço ativismo na Associação de Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos desde 2013. Sou o atual presidente da mesma associação e faço o ativismo como uma atividade apaixonada. O conflito político-militar em Cabinda, que parte de 75 com o governo de Angola e a FLEC. A este período, a FLEC já tinha existido desde 63. Mas, na verdade, um conflito militar mesmo eclodiu em 75. Quando Angola, a partir da liderança do Agostinho Neto, ocupa militarmente o território de Cabinda. É isso que levou os Cabinda, na sua organização, que é a FLEC, a reagirem contra essa ocupação e que é o primeiro confronto que foi denominado como Guerra Clássica, a partir do Iema, Subantando e outros cantos do município de Cabinda. Este combate militar, onde participou muitos países ao lado do MPLA e Agostinho Neto, como a Rússia, Cuba, até o próprio Congo-Brazzaville, e no lado da FLEC, o Congo Democrático, mas o governo angolano nunca reconheceu que esse confronto fez com a FLEC FAC, porque tem sempre omitido a palavra FLEC para não reconhecer formalmente esse confronto militar. Sempre acusou que ele lutou com as forças do Ezair, que é do governo de Mobutu Sese Seko. Na verdade, esse conflito militar só aconteceu porque Agostinho Neto e o seu partido MPLA cobiçavam as riquezas do território de Cabinda. E isso foi uma violação do direito internacional sobre o Tratado do Simlambuco, que punha Cabinda e Angola no mesmo diapasão como províncias ultramarinas portuguesas. É assim que, desde 75 até agora, o MPLA, a liderança de Agostinho Neto, cultivaram um sistema de violência. Substituíram a PIDGS, que é uma segurança internacional portuguesa, por DISA, que ceifou muitas vidas dos cidadãos de Cabinda e substituiu a prisão de Intiaba, que é São Nicolau, no tempo do colônio português, para a cadeia dos Cabindas, onde todos aqueles que podiam se pronunciar naquilo que é autodeterminação no território de Cabinda, os punham lá e muitos morreram, outros adoeceram porque os maltratos eram demais. Até agora, esse conflito continua, esse DISA, que foi transformado em cinza, continua a assassinar os cidadãos de Cabinda com os seus órgãos militar e de segurança interna. A ADCDH ainda não atingiu a expectativa na defesa dos direitos humanos, porque a justiça angolana em Cabinda limita qualquer direito de associações, liberdade de expressão, de reunião no território. E isso também limita as ações cívicas da associação em todo o território, naquilo que é a defesa dos direitos humanos em Cabinda em particular. E nós trabalhamos realmente na forma de legalização tácita,
porque desde lá que nós remetemos o processo de legalização em 2016, a Secretaria Provincial de Justiça e Direitos Humanos em Cabinda nunca se pronunciou a respeito desse processo. E nós trabalhamos de forma tácita e isso tem criado algum conflito entre as entidades pública governamental em Cabinda, de nós praticarmos algumas ações de sensibilização, aquilo que remete à cultura jurídica aos cidadãos. Quanto às consequências do conflito político-militar entre as Forças Armadas do enclave de Cabinda, FAC, e as Forças Armadas angolanas, tem provocado várias consequências a partir da liberdade de opinião, de expressão, porque na verdade o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos dá liberdade a qualquer cidadão se pronunciar sobre a política. Mas o que tem se constatado em Cabinda, qualquer cidadão que se levante para se pronunciar sobre a política do governo angolano em Cabinda é visto como fleck, é visto como independentista, é visto como rebelde, é visto como aquele que atrapalha os interesses do governo do MPLA em Cabinda. E essa conotação tem restringido os cidadãos de Cabinda aquilo que são os direitos fundamentais que a própria Constituição angolana prevê, como dizia, da expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de consciência, de reunião, de associação. Tudo isso tem sido limitado. Nós temos assistido várias detenções, vários assassinatos, sequestros, perseguições, intimidações. Até os agentes de segurança do Estado tornaram vigias das casas dos ativistas cívicos e políticos. Essas todas conotações e todas essas violações têm limitado aquilo que é o desenvolvimento econômico do território, porque naquilo que é o pensamento político do governo angolano, para o desenvolvimento do território de Cabinda, tem sido difícil, porque o governo angolano pensa que ao desenvolver, potenciar o território de Cabinda, ou os cabindenses economicamente, estaria a potenciar aquilo que é a luta que a FLEC-FAC tem levado a cabo em Cabinda. É assim que o empresariado local tem tido várias dificuldades no exercício daquilo que é atividade econômica, porque nunca beneficiaram créditos da parte do Estado, na desconfiança de que eles podiam traduzir esses créditos na ajuda da guerra que a FLEC-FAC faz em Cabinda. Mesmo assim, o território está todo deserto, nenhuma infraestrutura capaz de assegurar o ambiente econômico e, de tal maneira, tem prejudicado aquilo que é empregabilidade da juventude para o desenvolvimento da sociedade cabindense. O direito de autodeterminação do povo de Cabinda é violado desde 1960, sistematicamente violado em 1975. No dia 15 de janeiro de 1975, no Acordo de Alvor, quando Portugal entende chamar os três movimentos da libertação de Angola, MPLA, UNITA e FNLA, para, de forma unilateral, anexar Cabinda a Angola. Mesmo assim, recuando em 1960, Cabinda estava em pé de igualdade com Angola, quando as Nações Unidas fizeram a resolução 1541 e 1542, que manda a Portugal a fim de apresentar os territórios sobre a sua colônia não autônoma. E Cabinda estava escrito
em todos os territórios lusófonos que estavam sob colonização portuguesa. Mas, quando a independência destes territórios que hoje tornaram países como São Tomé, Príncipe, e Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, também estava Angola e Cabinda, a este território que hoje são independentes, Cabinda também seria independente porque estava contido nos países, nos territórios colonizados pelo Portugal não autônomos. O povo de Cabinda tem insistido várias vezes violação do seu direito de autodeterminação. E isso tem sido a cumplicidade da comunidade internacional em fechar as vistas e os ouvidos naquilo que é o grito do povo de Cabinda para com a sua autodeterminação, porque é um princípio das Nações Unidas. Quanto ao desenvolvimento socioeconômico de Cabinda, se é para dar nota, eu como professor, daria 0 ao governo angolano. Desde 75, o único edifício que o governo angolano já construiu em Cabinda é a sede do partido MPLA. E isso demonstra aquilo que nós vamos chamar de abuso com o povo de Cabinda, porque na verdade o povo de Cabinda não precisa ser do MPLA. Porque o petróleo que Cabinda dá a Angola não se traduz em sede do MPLA. E ninguém está interessado com a sede do MPLA. Tem sido uma situação triste, vendo Cabinda nas condições que o seu solo produz os recursos naturais, que o seu solo tem. Cabinda seria igual ou mais algumas cidades europeias, porque Cabinda tem condições econômicas ou de recursos naturais para ser um território que dá para viver. E eu recordo o Laborinho, na qualidade de governador de Cabinda, na altura, dizia que vamos fazer Cabinda uma terra que dá para viver. Mas, na verdade, depois da sua exoneração, Cabinda ficou uma terra que não dá para viver. Cabinda não tem nenhuma infraestrutura que o governo angolano construiu que pode alavancar aquilo que é o ambiente econômico e sustentável do povo de Cabinda. Na verdade, o governo angolano tem sido, nessa parte, criminoso, é um governo criminoso, e isso demonstra aquilo que é má fé, aquilo que é ódio que o governo angolano tem com o povo de Cabinda. Porque não se entende Cabinda produzir ricos angolanos e próprio território pobre. Isso, o próprio governo, ao comportar-se desta maneira, tem criado um ambiente favorável àquilo que são as reivindicações de autodeterminação do povo de Cabinda. Só a falta desse ambiente econômico, de infraestrutura, Cabinda vive desde 2014 num desemprego sem precedente. 60% dos jovens em Cabinda são desempregados. A única indústria que Cabinda tem, que emprega as pessoas, é a indústria petrolífera. E está a despedir, está a desempregar. Até agora não se sabe esses cidadãos onde irão trabalhar. Na verdade, o governo angolano devia ter alguma sensibilidade humana de ver até que ponto, primeiro, Cabinda fornece uma parte da riqueza que faz viver os angolanos. O próprio governo angolano nunca teve em conta essa produção que Cabinda fornece à República de Angola. E nós estamos aqui, todos adoentados, os hospitais cheios de doentes e de mortes. Hoje que eu estou a falar, a morgue do Hospital Provincial está cheia. Os corpos agora vão a Santa Catarina porque a morgue está cheia. Em média por dia, morrem 5 pessoas. Mas isso nunca passou na rádio e na televisão. Mas vimos ultimamente na Huila, passou na televisão onde morreu algum número considerável das pessoas por causa de paludismo. Mas Cabinda
os dirigentes, a Secretaria Provincial de Saúde nunca se pronunciou a esses mortes. Isso, na verdade, eu como ativista, isso dói bastante, ainda aumenta a minha ação cívica para denunciar e, no entanto, até processar essas entidades públicas. No setor da saúde sempre existiu retrocesso quanto àquilo que é sistema de saúde em Cabinda. Porque só para ver, o hospital materno dos anos passados, que Aníbal Rocha foi governador cá, desde que foi reabilitado até cá, não tem o seu uso. Ficou como se fosse um museu. E os recursos humanos, não entendo se são técnicos ou falta de material técnico que podia facilitar o seu trabalho de médico. E nunca nós assistimos um serviço aceitável e adequado na parte de saúde. O que nós temos assistido é mais as mortes, a aglomeração de pessoas, o resultado de análise, dão a análise, mas para receber resultado tem que passar um mês. Há uma regressão do sistema de saúde em Cabinda. Como ativista, o presidente da DCDH, nós pensamos em conversar com a atual secretária de saúde para ver se explica à sociedade até que ponto essas mortes tão massivas no hospital provincial, onde nós entendemos que é lá onde nós podemos ir buscar a cura, mas em contrapartida, o que buscamos mais lá é a morte. A educação em Cabinda nunca respeitou a cultura de Cabinda. Muitos dos alunos no ensino primário dificilmente mencionam os municípios de Cabinda, nas comunas. Mas se ele perguntar município de Luanda, ele consegue já dizer facilmente Cacoaco, Quilambaquiache, Talatona. Não conhece realmente onde ele vive. E isso é problema do ensino. É que o ensino angolano em Cabinda tem coartado o direito da cultura ao cidadão de Cabinda. Por isso que até o museu que temos aqui em Cabinda é um museu pobre. Porque não aparece aquilo que são figuras, coisas da própria cultura de Cabinda. E uma sociedade sem cultura é uma sociedade sem história. É uma sociedade sem identidade. Porque a cultura é uma identidade. Por isso que Cabinda, algumas pessoas perturbem a própria história, o próprio governo angolano perturba a história de Cabinda, a fim de coartar esses elementos que levam os cidadãos ou os alunos a conhecerem o local onde ele vive. O ensino em Cabinda não tem marcado o seu sucesso, apesar de aparecer aquilo que Cabinda tem maior número de quadros. Mas em Cabinda não se pode falar da sua história na escola, mesmo no ensino superior. Você é tido como fleque, é tido como agitador, é tido como rebelde. Até os professores do ensino superior, na sala de aula, para falar da situação econômica de Cabinda, ele até vai dizer, desculpe, não vou falar política. Quer dizer que em Cabinda é proibido os alunos e estudantes saberem da sua história, sobre pena de trazer à luz daquilo que é a história de Cabinda e clarificar a própria autodeterminação dos cabindas. No quadro da parceria dos direitos humanos entre a ADCDH e as outras organizações congêneres angolanas, tem um ambiente de amizade. Quando se fala de autodeterminação, que é um princípio das Nações Unidas, os nossos congêneros sempre manifestaram uma ideia contrária. Porque eles foram ensinados assim, que é de Cabinda com Nene. E eles acham que Cabinda só fala de autodeterminação por causa das riquezas que tem. Temos visto que eles não são culpados por causa da história de Cabinda, que é coartada pelo ensino angolano. E muito mais, mesmo a história de Angola também, não é lida nem dita como é. E esses nossos congêneros, associações de direitos humanos, também têm pecado, porque deixe-me frisar isso, nós, associações
Direitos Humanos angolana, temos tido, por trimestre ou semestre, apresentar um relatório na Suíça sobre direitos humanos em Angola. E isso falo também de Cabinda. E no passado, em março de 2019, foi criado um comitê, se posso dizer, de associações de direitos humanos para fazer sempre um relatório que podemos apresentar na Suíça. Mas os nossos congêneros, quando vão para a Suíça, nunca abrangiram a ADCDH também para fazer parte dessa conferência. E eles têm tido dificuldade lá para apresentar a situação e versão de direitos humanos em Cabinda. E isso nós temos criticado, de que eles, como associação de direitos humanos, pactuam nas violações de direitos humanos que as forças de segurança das Forças Armadas angolanas em Cabinda cometem. E esse comportamento, eu pessoalmente tenho criticado essas ações que param por ali, porque eles também temem que nós iríamos levar até aquilo que é a autodeterminação do povo de Cabinda a essa instância. Isso também é uma violação de direitos humanos. A Constituição da República de Angola não se faz sentir em Cabinda, apesar de alguns colegas ativistas defensores de direitos humanos em Angola dizer que as mesmas prisões, a mesma repressão que nós sofremos em Cabinda, em Luanda, em Benguela também sofrem da mesma medida. Mas, na verdade, a Constituição da República de Angola em Cabinda não se faz sentir. Porque toda pessoa que opinar daquilo que é governação de Angola em Cabinda sempre correu o risco de prisão e até ser condenado em 5 ou 24 anos de prisão. Se formos a ver, em Angola, associações exercem suas atividades, têm documentação ou são legalizadas, embora de forma parcial, muitas delas. Mas nós aqui em Cabinda, depois de Pelabanda, até agora, o governo angolano nunca mais aceitou legalizar uma associação cívica em Cabinda. E isso é um direito fundamental. E todos os direitos fundamentais deviam ser exercidos em Cabinda. Mas o exercício da cidadania em Cabinda é coartada, é limitada. É assim que eu digo que a Constituição da República de Angola em Cabinda não para aquilo que é exercício dos direitos dos cidadãos em Cabinda. Nunca houve efeitos positivos nas nossas denúncias, até processos crime que a ADCDH tem feito contra aquilo que são violações de direitos humanos às autoridades, tanto pública e até da ordem de segurança e ordem pública interna. Nunca houve, porque até agora nós fizemos um processo de crime em 2015 contra alguns polícias e forças armadas, assassinaram cidadãos cá na cidade e nas matas, junto à PGR em Luanda. Nunca houve pronunciamento, mesmo cá localmente. Também temos processo com o segundo comandante da esquadra municipal, ou do comando municipal do Ngomá, chamado angolano, na tortura que eles estruturaram, passo espionagem, os ativistas que manifestavam numa vigília na detenção dos membros do MIC. E, na verdade, a TK não responde às instituições de justiça, mesmo a PGR, e é onde nós temos notado a injustiça. Quando a PGR, guardião da legalidade, não consegue responder uma queixa que violou o direito à vida, na verdade, é um perigo nessa sociedade. E esse é o perigo que nós corremos cá em Cabinda. Até os órgãos de justiça calam-se, silenciam-se quando um cidadão de Cabinda é morto pela polícia, pelas FARC. Nunca foi fácil
naquilo que é denúncia que a própria associação tem feito à Justiça ou à PGR cá em Cabinda. Quanto à resolução do problema de Cabinda, o próprio direito internacional traz esse elemento. As Nações Unidas têm como fundamento dirimir os conflitos. E a Carta dos Direitos Humanos de 1948 tem como fundamento reduzir as violações de direitos humanos, em particular a vida, que é inviolável. O respeito pela dignidade da pessoa humana. Esse instrumento internacional visa resolver, acabar com os conflitos mundiais, em particular o conflito em Cabinda. Quanto a Cabinda, o conflito com o governo de Angola, é necessário primeiro olhar pelo princípio. Tem um princípio. Qual é o princípio? É a autodeterminação dos povos. Esse princípio é internacional. É que também os angolanos beneficiaram. Eles entenderam, disseram que eles querem ser independentes. E as Nações Unidas respeitou esse direito aos angolanos a partir da Carta das Nações Unidas e a Carta dos Direitos Humanos. E Angola hoje é independente. Também Angola deve reconhecer, do mesmo modo em que reconheceram o seu direito às Nações Unidas sobre a autodeterminação. Faz o mesmo com o povo de Cabinda. Porque Angola reconhece e respeita o princípio de autodeterminação dos povos. Na sua Constituição, no artigo 12º, a linha C. Olhando para esse instrumento jurídico, eu acho que ali está o princípio para promover o diálogo. Diálogo este que o governo angolano deve consentir de que é necessário os povos evoluírem, desenvolver. E a partir dali, vão ao diálogo para determinar algumas condições que promovem a convivência entre os dois povos na diferença como africanos. A partir dali, eu acho que o governo angolano tem maturidade, com o tempo que leva esse governo do MPLA à independência, tem maturidade de dialogar com os movimentos de libertação de Cabinda. Aqui mesmo, gostaria de apelar que o governo angolano tem perdido muito quando ele fecha os olhos e os ouvidos com esse conflito com os movimentos de libertação. Porque devia beneficiar aquilo que são recursos petróleo de Cabinda para com o povo angolano, se encontrar um acordo nesse âmbito. Mas Angola cada vez mais empobrecido, mesmo com recursos de petróleo em Cabinda. Onde vai? Canalizam para a corrupção internacional. Agora, eu convido que o povo angolano, o governo angolano, possa deixar de despir-se de vergonha, conversar humanamente com os movimentos de libertação do enclave de Cabinda para encontrar o meu termo. Mas é no meio de diálogo. Os membros dos movimentos independentistas não são só eles que vão presos. Os ativistas cívicos também vão presos. Mas é que a grande situação aqui é que as detenções sofrem os membros dos movimentos independentistas têm como fundamento de que eles são rebeldes, tendo em conta aquilo que eles assumem como independentistas. Tanto ativistas políticos e cívicos têm a mesma conotação. E esse aumento das detenções dos membros do movimento de independentistas ou ativistas políticos vai sempre acontecer. Porque o governo angolano faz tudo isso para silenciar as vozes que
reclamam a esse direito de autodeterminação. E quanto a esse drama de detenções, isso vai sempre acontecer porque a juventude não vai parar. E muito mais vai levar tempo porque são jovens. E ainda tem muito tempo para eles lutarem. Digo lutar de forma pacífica. E eu apelo que esses membros do movimento MT, estejam preparados, porque com o tom do governo angolano, de usar sempre a força e a violência, não é hoje que isso vai parar. Mas eu apelo, digo os movimentos independentistas atuais, que tenham uma coordenação amistosa, mútua, para que não resista sempre somente 2, 3, 4 pessoas detidas. Mas é necessário uma voz conjunta que cria aquilo que é incidente que pode acordar a comunidade internacional e nacional. Na verdade, a pandemia da Covid-19 para Cabinda ficou como artimanha de polícia de ordem pública e a própria segurança do Estado de limitar os direitos fundamentais dos cidadãos em Cabinda e aproveitar a torturar os cidadãos em Cabinda, justificando de que estão a violar as regras de biossegurança. Para Cabinda, as autoridades têm visto isso uma mais-valia. As autoridades policiais, tanto militares, para castigar, torturar os cidadãos em Cabinda, porque eles têm encontrado dificuldade antes dessa pandemia. Hoje já se justifica a detenção dos cidadãos em Cabinda quando eles apresentam de que violou aquilo que são regras de biossegurança que a pandemia, ou que o governo angolano e a OMS decreta. Então, para nós em Cabinda, a pandemia, além de provocar mortes, nós em Cabinda está a provocar tortura, prisões desnecessárias aos cidadãos. Sim, para terminar, primeiro agradeço a página noticiosa de Mbembe Boal pelo trabalho que venha efetuar ou levar a cabo aquilo que é denúncia e ouvir alguns atores políticos e cívicos naquilo que concerne as violações de direitos humanos em Cabinda e o conflito político-militar. E eu apelo também à sociedade cabindense, os cidadãos, a participarem na denúncia sobre as violações de direitos humanos, para que nós possamos expor todos aqueles que são atos bárbaros que as Forças Armadas levam a cabo em Cabinda e policiais. Porque se a população denunciar essas violações de direitos humanos, todos vão perceber, todos vão entender e assim estaremos a comungar e até impedir as outras violações que podem acontecer. Então, apelamos que toda a juventude faça parte dessa luta sobre a violação de direitos humanos em Cabinda. Muito obrigado.